Eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe do Jornal de Jundiaí, e nós continuamos aqui a nossa série sobre o aniversário da cidade de 368 anos. E eu trouxe hoje para conversar com a gente o Coronel Marcel Mori, presidente da Rede Voa. É uma concessão privada de 16 aeroportos, cuja filial fica aqui em Jundiaí. E nós vamos conversar um pouquinho sobre inovação e ESG. Olá, Coronel, tudo bem? Tudo bom, Ariadne? Para mim é um privilégio poder fazer parte desse aniversário da cidade e estar aqui com o JJ. Até porque os 16 aeroportos, outras cidades assistem vocês. Então fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pela gentileza. Bem, o senhor chegou em Jundiaí há 4, 5 anos? Cheguei em Jundiaí em setembro de 2018. Na verdade, assumimos, na época era apenas 5 aeroportos, né? A Voa São Paulo, a sede era em São Paulo, e nós trouxemos a sede administrativa aqui para Jundiaí, onde daqui começamos a coordenar e controlar os outros aeroportos. E a partir de 2021, nós ganhamos a licitação última do governo do estado, antes de desativar o departamento aeroviário da ESP, e nós então incorporamos mais 11 aeroportos na Voa Sudeste, e daí fundimos na Rede Voa, que hoje tem 16 aeroportos no estado, é a maior concessão do governo do estado, com quase 60% de toda a malha que voa em São Paulo passa pelos nossos aeroportos, com a sede aqui na cidade de Jundiaí, e que estamos muito felizes de poder estar aqui com vocês. Agora, aqui de Jundiaí, vocês têm o Centro de Controle Operacional. Eu queria começar a nossa conversa sobre esse Centro de Controle Operacional, o que ele é, o que ele faz, e depois a gente continua e a gente pula para o RFIs. Logo no início, quando nós chegamos em 2018, encontramos não apenas o aeroporto de Jundiaí, mas os aeroportos de maneira geral, assim, bastante debilitados por conta da transição da F para nós, e percebemos que seria praticamente impossível a gente tomar conta desses aeroportos com a equipe que nós tínhamos, sem ter que aumentar essa equipe, ou dobrar essa equipe, ou mesmo triplicar essa equipe. E daí, em 2019, começamos um projeto de ativarmos um centro de controle operacional. Inicialmente, vários obstáculos aconteceram, principalmente nas repetições dessas imagens, para que nós pudéssemos, de fato, integrar esses aeroportos. E dentro dessa linha, nós conseguimos, ao longo de 2020, 2021, até mesmo tivemos a nossa pandemia, enfim, o Covid travou bastante os aeroportos, apesar que a Voa São Paulo, para não parar o atendimento de máscara, de respirador, de até atender pessoas, nós acabamos operando de noite, de madrugada, e de certa forma nós ultrapassamos esse período com os aeroportos da Voa São Paulo. A partir de então, nós começamos, quando recebemos esses outros 11 aeroportos, para se ter uma ideia, os 16 aeroportos equivaleriam uma área Jundiaí de todo o Reino Unido, ou seja, como se estivesse aqui dentro desses nossos 16 aeroportos, a Inglaterra, a Irlanda, País de Gales e a Escócia. Dentro dessa ótica, não tinha outro caminho a não ser trabalhar um centro de controle operacional. Obviamente, o próprio Comando de Defesa Espacial Brasileiro, nós tínhamos alguns conhecimentos sobre essa parte, e nós trouxemos isso para integrar, e nós conseguimos integrar, e a partir de 25 de setembro do ano passado, nós ativamos o Centro de Controle Operacional, que tem os seguintes nortes desse processo. Trabalhar a parte de segurança, tanto patrimonial como segurança de voo. Temos prestado suportes a muitos incidentes, acidentes que aconteceram nos últimos anos, inclusive esse último fatídico da aeronave Voipes, que ajudamos lá com apoio lá em Vinhedo. Mas o mais importante, essa presença nossa a nível de emergência e desinterdição de pista, nós conseguimos encurtar esse processo em praticamente o que era de 15, 14 horas para cerca de alguns minutos. Hoje nós conseguimos desinterditar uma pista com 8 minutos praticamente. Mas na prática, o Centro de Controle Operacional, ele integra os 16 aeroportos através de câmeras, é isso? Sim, mas além da questão das câmeras, dentro do centro nós temos 3 grandes áreas: uma área de coordenação de operações aéreas, uma área de operações de emergência aeroportuária, trabalhando integrado com todos os elos da Defesa Civil do Estado, e recentemente nós fizemos uma parceria junto à Secretaria de Segurança do Governo do Estado de São Paulo para nos integrarmos ao programa Muralha Paulista. Hoje, esses 16 aeroportos têm aproximadamente 350, 360 câmeras de alta qualidade, e muitas até de controle remoto pelo próprio sistema nosso, e com isso nós trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias na semana, ou seja, os aeroportos da Rede Voa
cumpre um horário menor, tirando Ribeirão Preto, que opera 24 horas, aqui, por exemplo, em Jundiaí operamos 18 horas. Os demais eles são coordenados através de centro de operações. E esse centro de operações trouxe integração aos municípios, integração às guardas municipais, integração aos elos de segurança do Estado e, obviamente, atendendo principalmente a Defesa Civil no combate à emergência. Então, isso integrou muito isso junto com o CENIPA através das suas vertentes do CERIPA no Estado de São Paulo. A gente vê costumeiramente o aeroporto de Jundiaí sendo usado para tráfico de droga. A gente teve uma grande apreensão há 2 anos atrás. Alguns aeroportos regionais também sendo a aviação privada sendo utilizada por criminosos. Você acha que o Centro de Controle Operacional, mais essa integração com a polícia, vai coibir crime no aeroporto? Excelente pergunta. Eu diria, com um pouco da minha humilde experiência ao longo da carreira, que a certeza da impunidade favorece o meliante, favorece o ato ilícito. Porém, a simples dúvida de que algo vai dar errado inibe essas operações. E é verdade. Nós temos trabalhado integrado com todos os órgãos de segurança do governo, tanto com a Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, Ministério Público, Judiciário, e a gente percebe que temos uma queda nesse processo. Todavia, o que acontece hoje, e isso eu acho que é a pauta de quase todo o país, nós vivemos uma crise de segurança pública, segurança como um todo, né? Quase as últimas eleições municipais, quase todos os prefeitos abordaram esse tema, apesar de não ser uma competência direta dos municípios. E a gente percebeu com esse apoio, ou seja, nós temos que trabalhar, não apenas ter a câmera filmando, mas trabalhar a câmera, trabalhar a informação, trabalhar a inteligência. E sim, há 2 anos atrás, a aeronave partindo de Jundiaí, com destino na Lisboa, teve um problema teve uma pequena pane decolando de Salvador, retornou para Salvador e quando foram ver, tinham 600 quilos de cocaína nos seus compartimentos. Infelizmente, por vezes até parece que se enxuga gelo. Mas os aeroportos regionais do governo do estado, você imagina, São Paulo tem 49% da malha do país, tem muitas rotas que passam por São Paulo. Os principais aeroportos federais, Guarulhos, Viracopos, tem um sistema de segurança muito mais ampliado, tem polícia civil, tem polícia federal. Os aeroportos menores não têm. E além do mais, muitos desses aeroportos têm os seus hangares. E esses hangares têm a sua certa independência, a sua certa autonomia pelos contratos conosco. Então, se nós não fizéssemos isso, nós não íamos ter condição de coibir esse processo. A quantidade de aeronaves, eu tenho na Voa São Paulo hoje, mais de 7 a 9 aeronaves apreendidas pela Justiça por problema envolvido atos ilícitos. Então, a gente percebeu que tínhamos que estar integrados. E essa integração com o treinamento, nós temos percebido que temos reduzido bastante esse tipo de envolvimento. Praticamente a última ocorrência foi há 2 anos atrás e graças a Deus tem sido um trabalho que tem surtido efeito, pelo menos a nível de integração com esses elos todos de segurança, tanto federal como estadual e municipal. Bom, nosso papo aqui é inovação, né? A nossa revista é sobre tecnologia, SG e inovação. E eu queria que você me falasse um pouco sobre esse processo que está em andamento dentro da Rede Voa, que é o RAFIS, que na prática seria um controle remoto, né? De navegabilidade, de pouso e decolagem. Como é que, se não me engano, é o primeiro da América Latina. Como é que você pensou isso no início? Como é que está o processo de homologação desse sistema? Bom, dependendo do volume de tráfego de pouso e decolagem nos aeroportos, ele precisa ter desde informações básicas como meteorologia, como informação de tráfego essencial ou mesmo torre de controle. A Voa São Paulo encontrou um grande desafio no início porque a navegação aérea veio acoplada. Essa navegação aérea acoplada significa que, apesar do sistema de controle do espaço aéreo, o SISEAB, ser um sistema integrado sobre a ótica do Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Força Aérea, todos esses aeroportos são elos desse sistema. E como prestar informação de forma mais eficaz, de forma com tecnologia e, obviamente, reduzindo custos na sua operação como um todo. Dentro dessa linha, considerando que o Comando da Aeronáutica já tinha trabalhado esse processo de ativar uma torre de controle remota, foi feito a primeira teste dessa torre, está operando lá de forma digital, lá na base aérea de Santa Cruz, desde 2000
2019 para 2020, desde 2020, e nós percebemos que tínhamos que ser por aí o caminho. Todavia, a legislação não é só brasileira. O Brasil ele é signatário da ICAO e todas as inovações que passam pelo Brasil têm que ser submetido a esse comitê, a esse conselho na ICAO, diversos comitês de aviação. Dentro dessa linha, nós começamos a trabalhar com os principais aeroportos da AVOA, que são Jundiaí, Campo de Amarais, Bragança Paulista, Araraquara, agora com voos comerciais, Franca também, para que nós pudéssemos trabalhar isso com informações de segurança de maneira remota. E isso não é somente a informação do voo, mas o maior desafio foi ter as imagens para integrar ela com os dados de meteorologia. E sim, abrimos o que nós chamamos de uma prova de conceito operacional. Essa prova de conceito operacional foi ativada pelo DCEA depois de 5 anos de estudo, a partir do meio do ano passado. E do ano passado para este ano, nós estamos entrando nessa fase de homologação. Logicamente, outras empresas também estão trabalhando com a gente, mas nós estamos nessa fase, previsto até março do ano que vem, porém queremos homologar esse processo ainda no decorrer de dezembro para janeiro deste ano. E o que se consiste isso aí? Lá em Sorocaba, nós estamos com toda a estrutura de redundância de frequência, redundância de sinais. Não adianta só você imaginar. A internet é a mesma, o celular teu, o meu, a banda 5G, a banda 4G, mas não podemos ter falha nisso aí. Se nós tivermos falha nesse processo, nós vamos ter problema com a parte de gerenciamento desse tráfego. E dentro dessa linha é o que nós estamos fazendo. Criamos canais, VPNs, ligando ponto a ponto, e estamos nesse momento com operadores tanto nesses aeroportos de forma física como de forma remota através de Sorocaba. O RAFIS, né, é um termo em inglês que significa Remote Airport Flight Information System, que essas informações chegam até o seu usuário, o piloto que vai estar no momento pousando em Campo de Amarais, está operando em Franca, que é o primeiro projeto, que está em fase de homologação, operando Bragança Paulista e Araraquara, ele na verdade está chamando na frequência, mas ele não está falando fisicamente com o profissional lá na ponta, ele está falando em Sorocaba, com redundância no sistema, linha 1, 2, 3, e de lá de Sorocaba ele recebe as informações necessárias. Uma outra coisa super importante, imagina, nós estamos aqui dentro de um estúdio, a comunicação também não pode ter retardo, essa comunicação tem que ficar até 3 segundos, você tem que estar falando e o outro lado está recebendo isso. E aí sim, nós estamos nessa fase de teste, aparentemente, até esse momento, depois de 8 meses, nós atingimos um ponto de maturidade desse processo e estamos agora recebendo, quarta-feira, uma comitiva da delegação do Uruguai, da Força Aérea Uruguaia, e também uma parte do secretariado da ICAO no Canadá para verificar em loco o que está sendo feito em Sorocaba. Uma vez homologada, sim, seremos o primeiro sistema homologado de operação de aeroportos de natureza privada em toda a América Latina. Então, a gente está apostando muito nessa tecnologia. Essa tecnologia vai ser disruptiva, principalmente a parte de meteorologia, vai ser a primeira vez no mundo que vai estar trabalhando esse processo de receber essas informações através de streams de vídeo, e esses streams vão estar passando para quem na ponta precisa, qual as condições meteorológicas daquele aeroporto, daquele campo de pouso. E a nossa ideia dos 16 aeroportos, nós temos 4 torres de controle que ficariam de fora disso. Então, Ribeirão Preto, Sorocaba, Guaratinguetá e própria Jundiaí já tem torre física, que para eu trabalhar remotamente o processo é um pouquinho mais extenso. Temos isso em mente, podemos vir operar a torre, mas dos outros aeroportos nós vamos fazer através desses processos de IPTAs. A IPTA física, que são empresas prestadoras de telecomunicação aeronáutica, e vai estar falando isso de forma remota. No início, nós estamos homologando 1 para 2, ou seja, uma pessoa controla 2, buscando agora na sequência, assim que homologado o primeiro, 1 para 3, e podendo chegar até 1 para 4. 1 para 4 porque se passar de 30 mil pousos, nós vamos ter que ativar uma torre. Jundiaí, para você ter uma ideia, hoje, no mês de setembro e outubro, nós já somos o segundo aeroporto do Brasil em movimento de pouso, decolagem de aeronave de asa fixa. Só ficamos atrás de Pampulha, e se nós levarmos em conta as 3 escolinhas que tem aqui na cidade, o Aeroclube, a EJ e a AirTrain, hoje nós somos o maior movimento do Brasil
de pouso e decolagem de aeronaves de asa fixa. Eu não ia fazer essa pergunta, mas já que a gente está falando sobre Jundiaí e somos um jornal de Jundiaí, eu vou perguntar. A gente tem um monte de limitações aí no aeroporto de Jundiaí, na verdade ele serve só para voo privado. Você tem um problema de extensão de pista, essa pista é curta. E ao mesmo tempo você está ao lado da Serra do Japi, cheio de problemas de leis ambientais. Se a gente quisesse trazer os aviões comerciais para Jundiaí, seria possível? Ou a gente tem um travamento legal aí? Bom, excelente pergunta. Dos 22 aeroportos do estado, os 16 que estão com a gente, eu acho que toda a cidade gostaria, tem como sonho ter voos comerciais. E Jundiaí não é diferente. E para você ter uma ideia, nós estamos em 2024. Aqui desde 2022 foi homologado, na verdade de 20 para 21, mas 22 funcionando, nós temos linhas aéreas. Nós temos aqui a sede da Azul Conecta. É óbvio que a Azul Conecta é uma empresa que opera aeronaves Gun Caravan, aeronaves de 9 lugares, porém hoje, para se ter uma ideia, ela faz comumente a rota Congonhas, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, e tem outras rotas também. Aqui em Jundiaí, há um ano e meio atrás, tinha voos diários para Curitiba. Então, a nossa ideia, e já conversando com a Azul, e estamos discutindo essa possibilidade, essa viabilidade, de os voos aqui serem voos diários para o Rio de Janeiro, para Jacarepaguá. Já tivemos voos aqui no verão de 21 para Ubatuba, litoral norte, e para Itanhaém, no litoral sul. É um grande desafio, mas desafio esse, Ariadne, que eu diria para você que é um pouco até do modelo dos aviões, do crescimento da aviação. Eu sou de uma época um pouquinho mais antiga, até de experiência de idade, que a gente tinha a Nordeste Linhas Aéreas que operava no Nordeste. Você tinha a Rio Sul Linhas Aéreas que operava no Sudeste. Você tinha, se você olhar bem, nosso país, que é um continente, nós temos 5 países dentro de um mesmo país. Temos a região norte, a região nordeste, a região sudeste, a região sul e a região centro-oeste. O que a gente percebe que nós precisamos incentivar essa aviação regional. Esse voo do Caravan, ele é uma verdade, ele está na fase final de viabilidade dos voos diários. Porém, você está certa, o nosso sonho é ter aeronaves de maior porte operando daqui. Quando você coloca as aeronaves de maior porte, temos alguns obstáculos naturais. A Serra do Japi, a parte ambiental, é um entrave para esses voos maiores. Mas esse é um grande desafio. E o que é o voo maior? A gente percebe que hoje, com essas 3 grandes empresas no Brasil, a Latam, a Gol e a Azul Linhas Aéreas, você praticamente, todos nós, a sociedade está presa ao conceito de hub. Hub esse que as companhias, até para poder viabilizar os custos, porque não é fácil, a aviação tem custo. 40%, 45% de tudo é combustível, por aí vai, sem contar problemas judicializados, problema da variação do dólar. Então você tem os custos muito elevados. Então não adianta a gente achar que esses aviões maiores, se a pista aqui tivesse, por exemplo, aqui a pista tem 1.350 metros, se eu aumentasse aqui 400 metros de pista, que é possível. Até cheguei a discutir com o prefeito Luiz Fernando na época sobre como fazer. Porém, tem alguns entraves para que isso viesse a acontecer. Mas se aumentasse aqui para 1.800 metros, ok, vou permitir aviões maiores operando aqui? Sim, a resposta é sim. Só que o que adianta eu permitir a infraestrutura se eu não vou ter a companhia aérea? Porque essa viabilização da companhia aérea não passa somente pelo aeroporto. O aeroporto de Jundiaí, por exemplo, que está do lado de São Paulo, ele é um aeroporto que desde 21 opera voo por instrumento. Nós temos um aeroporto que opera voo por instrumento, que inclusive o governador do estado tem colocado Jundiaí como rota alternativa. Estamos crescendo realmente a passos largos desde então, mas os voos comerciais não são uma verdade na sua essência. E aí entra um outro conceito esse de desburocratizar e permitir, que é um trabalho que nós temos feito lá em Brasília, com a frente parlamentar, através do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, para tentar desmistificar esse conceito que não se permite voos de companhias internacionais operar voos domésticos. Eu não estou dizendo, e nós temos debatido isso muito, não se trata de substituir as companhias domésticas, que isso é muito complicado. Mas abrir novas rotas, abrir novas rotas, abrir novo tipo de equipamento. Vou dar um exemplo para você. O ideal, que isso o mercado sente falta disso, de aeronave de 19 a 29 lugares. Uma aeronave de 29 lugares tem no mercado da Alemanha, tem no mercado dos Estados Unidos. No passado, a Embraer tinha, que era a aeronave Brasília. Então, o bandeirante das Nordeste Linhas Aéreas,
o Brasília da Rio Sul Linhas Aéreas, operava esse tipo Então isso aí poderia. Então a gente percebe que o que falta no Brasil, o que está faltando, eu acho que é uma tendência em todas as regiões, é ter esse tipo de equipamento, que a Embraer seguiu para uma linha dos jatos, é a terceira maior fabricante de jatos do mundo, mas são aviões de 170, 190 lugares. Esse bloco ficou limitado. Então nós saímos do Caravan de 9, o próximo avião comercial é uma TR-72 de 70 lugares. Então você tem 9 e 70. Tu já imaginou o leque que tem, que poderia estar trabalhando e poderia estar integrando as companhias aéreas? Então talvez seja, não apenas Jundiaí da cidade, mas um grande desafio nosso a trazer esse tipo de operação, desse tipo de avião, para poder atender o mercado. E cá entre nós, o mercado de São Paulo, de fato, é um mercado de um outro país. Eu falei de 5 Brasis, cada região do Brasil um país, mas São Paulo sozinho é um outro país. Então a gente vê que são 6 Brasis dentro do mesmo Brasil. Bom, e para finalizar a entrevista, vocês acabaram de assinar um certificado Carbon Neutro aqui em Jundiaí com a Airbnb. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é isso, o que significa isso. Também acho que é a primeira vez no país que a Airbnb faz um Carbon Neutro aqui. E me conta como é que foi esse processo. Bom, se a gente... hoje o mundo todo fala no conceito do ESG. O próprio Acordo de Paris tem vários tópicos sobre essa parte. E tem um grande desafio que é zerar a emissão líquida de carbono. E a gente sabe que isso é um desafio muito grande. A aviação não tem outro caminho. A aviação contamina também. O que nós fizemos em 2018 para 2019, quando nós assinamos um acordo com os 5 primeiros aeroportos, com a BP, que é uma empresa britânica de combustíveis ligada à BP, que é a British Petroleum. O que nós fizemos? Que nós tínhamos que implantar pelo menos uma compensação sobre esse combustível que nós estávamos utilizando. Obviamente, a rede Voa, ela não produz avião e também não abastece, não trabalha o combustível, mas ela dá o suporte com o aeroporto. E isso deu certo. Em final de 21, chegamos a assinar o primeiro contrato de neutralidade de carbono. Tivemos alguns projetos nesse percalço, até porque a EBP, através da BP, British Petroleum Target Neutral, teve que escolher que tipo de projeto poderia ser feito no Brasil. Porque senão você imagina, a gente vai estar compensando no país lá fora. Então nós queríamos produzir isso dentro do Brasil. E nós conseguimos. Então os 2 primeiros aeroportos de volume da empresa, Jundiaí e Campinas, agora no início de novembro, mais precisamente dia 5 de novembro, nós ganhamos o primeiro certificado de compensação. Esse certificado de compensação, em termos práticos, equivale a 14.350 toneladas de carbono. O que significa isso? Imagina que o maior avião da aviação comercial hoje em operação, um dos maiores, é o Boeing 777. Você imagina um avião desse, de mais de 300 passageiros, fazer a rota Rio-Londres. Multiplica essa rota 94 vezes. Foi o que nós começamos a compensar através da British Target Neutral. E essa compensação foi escolhida o Conselho lá britânico, pela Câmara Britânica, que seria feita essa compensação num projeto em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, projeto de recolhimento de lixo urbano. Então nós estamos compensando através deles nesse ponto lá no Rio de Janeiro. Esse é o primeiro passo. Então, a partir deste ano, todo ano, teremos compensação de carbono nesses 2 principais aeroportos. Nós estamos estendendo isso para os outros aeroportos. Obviamente, para você fazer essa compensação, que tem custos, há uma relação direta da quantidade de combustível que está sendo comercializada entre as partes. Mas uma coisa eu posso garantir para você e para todo mundo que está nos ouvindo, todas as distribuidoras de combustível no Brasil hoje estão trabalhando em cima disso. Então, acredito que seja um passo importante para o nosso processo. Além da compensação de carbono, nós fizemos o primeiro GRI para os 4 maiores aeroportos nossos, Sorocaba, Jundiaí, Ribeirão Preto e Campo de Amarais, em Campinas. Estamos discutindo para fazer o primeiro inventário tipo 1 nesse processo de compensação. Acreditamos que nós vamos entrar 25 com esse projeto. E dentro dessa linha, obviamente, nós estamos migrando a energia elétrica dos aeroportos para o mercado livre e para a parte de energia solar. Então, é óbvio, o desafio é muito maior do que isso, mas a Rede Voa, dentro do seu compromisso, não apenas
com seus acionistas, com os grupos societários, mas com a sociedade, nós entendemos que temos que fazer a nossa parte. E foi isso que nós estamos fazendo. Bom, e quem quer seguir a Rede Voa? Quem quer seguir a Rede Voa é www.redevoa.com.br. Busca lá os caminhos com a gente. Estamos no Instagram, estamos em outras mídias sociais. Muitos passageiros usam. É importante aqui deixar registrado que todos os nossos aeroportos, o Wi-Fi é absolutamente free, que a gente pode conversar e divulgar em qualquer momento. É isso aí. Fiquem conosco e nos sigam no jj.com.br. Até mais.